Pessoal, eu sou Jefferson Figueiredo e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dia 28 de março de 2024, agora é quase 5 da tarde e está fechando aí o mercado, hoje, véspera de feriadão de Páscoa, né? Está fechando os principais mercados de todo mundo aí, né? Que não negociam amanhã. Então hoje é o último dia do mês de negociação e nós vamos poder ver como é que fechou o mês aí das commodities de grãos aí. Vamos falar sobre como é que fechou o mês aí e a semana também, como está fechando a semana de milho e soja, o qual nós já trouxemos em outros vídeos aqui, quem já assistiu e está acompanhando o canal. E também vamos trazer hoje um novo commodity aí, um novo commodity que é o trigo, né? Que nós não falamos ainda e vamos ver como é que está o trigo, já que daqui uns dias ou meses, né, começa aí o plantio de trigo aí na região sul do Brasil, e a gente vai abordar aí como é que está o comportamento do preço aí do trigo negociado lá nos Estados Unidos, tá? E qual que é as perspectivas aí para o trigo nos próximos meses. Eu vou tentar falar um pouquinho antes de ir para os gráficos, né? Eu sei que eu estou recebendo bastante pessoas que conversam comigo sobre esse início, né? Esse início de canal. A gente está ainda iniciando esse meio de nós nos comunicar para atingir aí, tentar ajudar diversas pessoas a tomar decisões no mundo do mercado. Esse é o intuito do canal, né? Tentar ajudar e tentar que as pessoas consigam ter para tomar decisão, algum apoio na tomada de decisão. Por que eu falo isso? Ao longo desses anos, esses últimos 2 anos principalmente, eu consegui ajudar muitas pessoas próximas a mim a tomar decisões importantes nos commodities, né? Principalmente quem tinha soja, tinha milho, né? A vender na hora certa, a conseguir negociar no momento correto. Mas ao mesmo tempo, ao longo desses 2 anos, eu tenho me deparado com muitos produtores, principalmente, né, que tinham o soja e acabaram não vendendo soja, e muito por questões aí, talvez, e não entender muito esse cenário macro, né, como é que funciona a formação do preço aí nas commodities. E a análise técnica, a análise gráfica ajuda muito a prever e antecipar esses movimentos, já que o gráfico ele mostra qual é o sentimento das pessoas e ele reflete muito no sentimento também, buscando o passado, né? Buscando refletir como é que foi o movimento passado dos principais commodities e ativos que nós já estudamos e vamos estudar aqui também e mostrar aqui no canal. Então, com esse intuito aí de tentar ajudar as pessoas a tomar uma decisão, a tomar decisão e mostrar também futuramente como podemos até se proteger em questões de mercado, né? A gente vai tentar no canal aí falar um pouco mais sobre isso, tentar falar um pouco mais sobre essas questões aí de mentalidade do mercado, do sentimento das pessoas que estão negociando, e daí juntando isso aos gráficos, né? Então, até para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que funciona então essa questão do mercado. Eu sei que para muitos que estão me acompanhando tem dificuldade de entender o gráfico, então quero tentar trazer o gráfico e tentar falar um pouco também desse movimento mais a parte fundamentalista. O gráfico ele mostra muito o que está acontecendo na real do mundo, né? Em relação a estoques, se tem estoque do produto, se não tem estoque, se o consumo aumentou, se o consumo diminuiu. Isso o gráfico reflete muito, ele antecipa muitos esses movimentos, né? O mercado ele antecipa muito essas questões de movimentos futuros, né? Quando o movimento aconteceu, já porque já tem a notícia, já aconteceu, já houve a questão. Então, a gente tem que tentar antecipar esse movimento. É por isso que a análise técnica vem aí para se somar aí as tomadas de decisões produtores, ok? Para não acontecer, aconteceu, como falei, para não acontecer, aconteceu de muitos produtores e produtoras
né, ou até investidores ou investidoras, né, não vender, não comprar na hora certa ou não vender na hora certa, né. Então a gente pode tentar ao menos colaborar aí com vocês para ter uma tomada de decisão, tá? O trigo, como os demais commodities que já mostraram aqui, o movimento foi muito parecido. Nós tivemos dois momentos muito importantes nos últimos 4 anos. E foram dois momentos que nos tornaram tiraram o preço da média. O preço, ele sempre tende a estar na média, né? Ele flutua entre a média e o preço. Ele tende a buscar a média. Eu vou mostrar para vocês isso depois. Então, quando nós tivemos a pandemia, em março de 2020, houve uma incerteza global. E isso fez que muita coisa, muitos commodities, muitos ativos do mundo inteiro, né, houve um reflexo muito grande de uma incerteza global. E fez que os preços saíssem daquela faixa de média que normalmente se trabalha os preços. E nós tivemos esse evento logo depois, 2 anos depois, ali no começo, final de dezembro, dezembro de 21, começo de janeiro de 22 ali, inicia a guerra da Ucrânia, tá? Que também influenciou muito os preços dos commodities. Né? Não só agrícolas, né? Demais commodities também, petróleo, minério de ferro, vários tipos de commodities aí que nós temos aí negociado aí no mercado. Tudo negociado no mercado, tá, pessoal? Então, esses dois eventos fez que mais uma vez uma incerteza e mais uma vez que os preços estivessem acima da média. E depois que as coisas foram se apaziguando, por mais que nós estamos ainda com a guerra da Ucrânia em andamento, a gente já está passando, a gente já está, o mercado já absorveu isso, né? Já é um fato que não é mais novo, e os preços começam a voltar para suas médias históricas. E é isso que vocês já viram isso, estão vendo isso no soja, já viram no milho, vocês viram no trigo, vão ver no trigo agora, né? Já viram no boi gordo, já viram no leite. Os preços voltaram para suas médias. E são eventos que vocês viram que foram muito parecidos, que aconteceram em 10 anos. Nós tivemos um evento lá em 2012, que os preços dos commodities também estouraram, foram todos eles, né? No gráfico eu já mostrei isso para vocês, e também agora nesses eventos que ocorreram agora em 2020 e 2022. Então, cabe salientar para vocês que a gente está voltando para as médias históricas dos preços das principais commodities. Então aqui, vamos começar então aqui, depois dessa introdução, eu vou começar já aqui no gráfico do trigo, tá, pessoal? Vou tentar ser, você já tem, quem assistiu os vídeos anteriores já está mais adaptado ao gráfico do trigo, né? Ao gráfico do trigo, não, aos gráficos. Então eu não vou falar muito mais que é suporte, já sabe que aqui o que é meu suporte está em azul, já sabe que as resistências maiores estão em vermelho, né? Que são onde o preço tende a respeitar essas regiões. Quando se aproxima dessas regiões, entra a força ou vendedora, né, nessas partes mais de resistência, ou compradora nessas partes mais de suporte. Então o gráfico do trigo, um movimento muito parecido. O gráfico do trigo teve um topo histórico em 2007 a 2008, um pouco diferente do topo histórico que houve no soja e no milho. Quando houve o topo histórico do soja e do milho foi em 2012, nessa região aqui. O trigo também acelerou, mas não tanto quanto o trigo, não tanto quanto o milho, soja e demais commodities, né? Então o trigo ele tende a ficar nessa faixa média de preço aí. Nós podemos ver aqui nos últimos, vamos pegar aqui de últimos anos aqui, ele ficou na faixa aí dos 5 bushel e 50, entre os 4 bushel, né? Aqui no mês
que começou a pandemia, né? Que eu falei para vocês, quando a pandemia começou em março, foi nessa região aqui, aquelas incertezas do mundo, né? E aconteceu com os demais commodities, houve uma forte aceleração no preço, ao contrário, talvez, de outras commodities, o topo histórico do trigo foi batido com a incerteza da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia é uma grande produtora de trigo, né? Então foi exatamente o preço histórico aqui do trigo começou a ser buscado a partir do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E o preço bateu o topo histórico, ele ultrapassou o topo histórico, né? Nós não tivemos um mês com fechamento maior, né? Mas quem sabe a semana sim, depois vamos ver isso aí. Mas ele ultrapassou em um certo momento o maior preço da história do trigo, que foi em 13,63 bucho. E depois as coisas foram, né, o preço tende a buscar suas médias novamente, e a partir dali nós tivemos um grande recuo no trigo, né? Um grande recuo após fazer esse topo histórico aqui, né? O trigo está fazendo um zigue-zague descendente e veio buscar onde? Veio buscar uma região de preço histórico, né? Aqui na faixa de 5,50, que foi esses topos aqui rompidos, né? Que eram forte região de resistência, e toda resistência rompida se torna suporte depois. Então o trigo veio buscou num primeiro momento essa região, teve um repique aqui de 3 meses, buscando a faixa aqui dos 6,50 e agora está terminando o mês, aonde os vendedores tentaram empurrar o trigo para baixo, essa longa sombra inferior aqui nesse candle da semana aqui, vou trazer mais próximo, esse aqui quer dizer, o candle do mês, e está fechando aqui com uma longa sombra inferior, e mostrou que quando o preço chegou aqui na faixa dos 5,22 bushel, que ele tentou romper esse fundo aqui, o preço, os compradores reagiram e mostra que houve uma certa força compradora, apesar de fechar com um candle vermelho. Esse mês está fechando um candle vermelho a 15,60 bushel. A gente está fechando aqui com um possível trap, talvez, se for acionado a máxima desse candle no mês que vem. Isso se chama armadilha, é um trap, né? É uma armadilha para quem tentou vender. Então, quem tentou vender trigo, ele é armadilhado, né? E se o preço superar essa região aqui, o qual eu marquei, do mês, né? Essa região aqui, se o preço superar esta região aqui, né? A gente vai ter um trap acionado, que é uma armadilha para quem tentou vender. O preço apareceu compradores nessa região, né? Apareceu compradores nessa região e fez com que o preço vai fazer com que o preço volte para esta região aqui dos 6,50 bushel nos próximos meses, né? Mas se acionar o trap, qual que é o alvo do trap, né? O que a gente pode esperar para o trigo, então, se for acionado essa armadilha que esteve aqui, dos vendedores que tentaram empurrar o preço para baixo, não conseguiram, e o preço pode acionar e ir para cima, né? Eu vou fazer aqui uma projeção aqui rapidamente do Fibonacci, só para ver qual que é se nós tiver o acionamento desse trap aqui no mês que vem, poderá levar os preços 2 vezes o alvo, né, a 6,90 bushel, né? Uma vez o alvo seria essa região aqui dos 6,35 bushel, essa região aqui, mas o trap seria aqui dessa região do 1,681. Deixa eu tentar trazer mais perto para vocês aqui essa região aqui. Vamos tentar, aqui fica mais fácil de ver.
Então essa aqui, quando se acionar o trap, o alvo para o trap, então é nessa região aqui de 168, então nós podíamos pensar que o preço poderia chegar nessa região aqui. Deixa eu desenhar aqui com uma trilha que é melhor. O preço poderia tentar buscar primeiramente esse topo aqui nos 6,50 bushel, mais ou menos, tá? Nos próximos meses, e o alvo para esse trap seria nos 6,92 bushel, essa região aqui, tá, pessoal? Essa região aqui, esse seria para os próximos meses, então, o alvo aí. Caso for acionado, não acionou o trap mensal, tá, pessoal? Não acionou. Nós temos ainda, eu vou trazer aqui o semanal, como está fechando a semana no trigo, tá? A semana no trigo, então, tá fechando com uma leve alta. Nós tivemos a tentada de perder esses fundos aqui, tá? Tentamos perder os fundos e os compradores não deixaram isso acontecer. Entrou comprador nessa região dos 5,50 bushel, não deixando o preço perder essa região, e nós então temos a formação aqui bem nessa região aqui desse forte suporte que eu comentei com vocês antes, né, desses topos rompidos aqui, atraiu compradores para essa região, o qual, se acionar aquele trap no semanal, a gente pode atingir então a faixa de preço aqui dos 6,70 bushel, que seria o alvo, né, nesse primeiro momento. E no curto prazo, nós estamos aqui nessa região agora dos 5,50, já começando já formando um fundo, acionando um fundo contra a tendência, né, pessoal? Como as demais commodities, nós estamos contra a tendência, né? Essa subidinha agora, ela é um repique dentro de uma tendência de baixa. Nós estamos em zigue-zagues descendentes, e aqui é um repique aqui após atingir a média dos preços aqui dos últimos anos, né? Então podemos sim ter um repique aí para o trigo para os próximos semanas. Primeiro alvo, né? Nós podíamos desenhar, já que foi acionado aqui também um 2, 3 de compra no semanal, em zona de suporte muito forte no trigo. E qual que seria então o alvo para essa compra desse 2, 3 de compra aqui? O alvo seria exatamente 6,35, que é a região de 1,618, tá? Que é a região desse topo aqui. Então o alvo seria exatamente a região do topo anterior, seria essa região aqui. Vou mostrar para vocês através de uma seta aqui, tá? O alvo seria essa região aqui, que é o topo anterior. Ele combina bem certinho com o alvo desse 1, 2, 3 de compra, tá? Nós temos ainda alguns obstáculos antes do preço chegar lá. Nós temos essa linha de tendência de baixa, essa linha vermelha aqui, que ainda não foi ultrapassada, tá? Nós temos também o obstáculo da linha de retorno do canal de baixa, que é essa linha azul aqui que eu estou colocando a mãozinha em cima aqui. São dois obstáculos que o preço ainda vai ter que ultrapassar para chegar a 6,50 bushel o preço do trigo nas próximas semanas que vem por aí. Movimento bem plausível, já que o trigo chegou aí em zona de suporte. Tá, pessoal? Então falamos sobre trigo rapidamente. Vamos ver como é que fechou o mês. Tá fechando o mês aí no gráfico soja.
Vamos para o mês aqui no soja. Depois de alguns meses aí, né, que o gráfico de soja sofreu com várias quedas, né? Foram 3 meses seguidos aqui, desde dezembro. Ele vem numa sequência, no zigue-zague descendente do soja também. Nós estamos terminando o primeiro mês em alta depois de 3 meses. Respeitando aquela faixa dos 12 bushel que eu falei, que é uma faixa que poderia entrar uma pressão de compra, né, respeitando esses fundos aqui perdido. O soja também, ele veio buscar as médias, né, pessoal? E as médias do soja tá dentro dessa faixa dos 11,50 bushel e 8 bushel, né? Historicamente. Então, a gente tem que cuidar, ficar atento a isso, né? Isso aqui pode ser um respiro aí da queda. Se perder esse mês aqui, essa barra verde, mês que vem, nós podemos acelerar essa queda para essa região de suporte aqui dos 10,80 bushel. Ao contrário, se nós conseguirmos superar essa barra verde do mês aqui nos 11,27 bushel, podemos ter sim, respeitar esse fundo aqui e ter um repique do soja aí até para uma região, quem sabe até os topos aqui mensais aqui anteriores aqui a 14 bushel. Esse movimento, por enquanto, eu acho mais improvável. Vamos ver como é que fechou então. O mês então fechou com uma alta de 4,45% aí no preço da soja. Então o mês de março está fechando com essa alta e está respeitando essa região aqui nos 12 bushel. O soja está fechando aí, não fechou ainda, mas está fechando aí nos 11,91 bushel. No semanal, como é que fechou a semana do soja? Semana do soja, pessoal, vou tentar trazer mais perto aqui. A semana do soja nós tivemos aquelas 10 semanas de queda, né? Eu até vou botar mais forte essa linha aqui. Essa linha aqui, o preço perdeu os 12 bushel, buscou aqui os 11,32 bushel depois de 10 semanas de queda. Teve 3 semanas de alta, uma alta com um volume bom, e agora temos 2 semanas com um recuo com volumes menores. Isso é importante, né? Porque sempre quando os volumes de queda são menores que o de alta, é sinal que entrou menos vendedor nessa região aqui. Só se for ver os últimos 2 semanas são candles de dúvidas. Esses candles, praticamente ele abriu e fechou na mesma região, né? Estamos fechando aqui a 11 com 91 bushel aqui, e praticamente o fechamento de semana passada. Então nós estamos aí com uma certa dúvida aí, que caminho aí que o soja vai entrar. Os compradores e vendedores estão aí, né, em dúvida aí para que rumo vai tomar esse mercado, né? Já que estamos com 2 semanas aí com dojis, né, candles de dúvida, né? O que eu ficaria atento aí para quem está comprado em soja, para quem tem soja, né? Eu ficaria atento aí muito a essa região, primeiramente essa região aqui, né, de não perder a região aqui dos 11 com a mínima da semana foi 11,77. Não podemos perder essa mínima da semana, tá? Porque acionaria o 1, 2, 3 de venda com as médias a favores, né? Isso aqui poderia acionar esse deixa eu mostrar para vocês aqui, acionar esse 1, 2, 3 de venda, que é esses 3 quilos aqui, é um topinho, né? Se acionar isso aqui, ele aciona 1, 2, 3 de venda, com as médias caindo. Nós atingimos a metade do canal. Lembra que quando atinge a metade do canal, é uma região que tem uma certa resistência, né? Ela pode servir como resistência ou como suporte, nesse caso uma resistência, né? E se nós perdesse essa semana aqui, nós estaríamos então aqui gerando aí uma venda no soja, que poderia levar os preços aí ao contrário do que está acontecendo no trigo, né? O trigo está acontecendo, foi acionado 1, 2, 3 de compra, o soja poderia acionar 1, 2, 3 de venda, né?
e aí a gente poderia ver o preço buscar a faixa, né, dos 10,90 bushel, que seria o alvo, caso for perdido aí a semana. Então, seria buscar essa região aqui do 161,18 aqui, do 618 aqui, tá? Que é a projeção Fibonacci aí para um alvo aí, caso acionar 1, 2, 3 de venda, e a gente poderia então perder esses fundos. Claro que primeiro teria que perder esse fundo de 11,22 bushel aqui, que é esse fundinho formado aqui, que seria a mínima desse mês, né? No caso, né? Da mínima desse mês que fez no final de fevereiro. Então, muita atenção ao soja. Seria um movimento muito ruim para quem está comprado em soja, né? Quem tem soja, porque poderíamos voltar, ver o preço a fazer esse zigue-zague descendente, né? Então a gente poderíamos estar aí fazendo esse movimento para buscar novamente esse fundo, tá? E o alvo seria essa região abaixo desse fundo aqui, ou até buscar o alvo 2 para 1, né? Desse movimento, que seria buscar essa região aqui, que está em azul aqui, dos 10,70 bushel, e continuar a sua queda. Não fechou bonito soja, tá, pessoal? Não fechou bonito soja. Não gostei desse movimento do soja dessa semana, mas até não perder essa região aqui, eu ainda não entrego aí essa queda do soja, mas por 2 semanas seguidas aqui nos vermelhos, né? Vamos ver o diário, só para ver como é que fechou o dia de hoje aqui, como é que está fechando o dia de hoje. Nós estamos fechando hoje com uma pequena queda aí, nem 0,08%, mas pode ver, ele tentou perder esse fundo e entrou comprador aqui, né? E ficou um doji aqui. Então, no diário, se semana que vem nós conseguirmos superar essa máxima, podemos continuar com a nossa pernada de alta, e aí não teríamos a perca desse fundo aqui jogando os preços para baixo. Vamos ver então, tomara que esse movimento possa acontecer na semana que vem aí, não perdendo essa região aqui, e a gente vê o soja buscar o alvo que eu acho mais provável no momento, apesar que fechou feio essas últimas 2 semanas aí, mas o candle de hoje mostra que entrou comprador aqui, puxando, quando o preço quis ir para baixo, entrou comprador nessa região aqui dos 11,77 bushel, tá, pessoal? Então aqui nós podemos ver ainda o soja buscar o alvo, que eu imagino que nós podemos chegar aqui a 12,50 bushel. Não pode, muito importante, não pode perder. Novamente eu vou frisar, já falei isso nos vídeos anteriores, não podemos perder essa região aqui de preço dos 11,77 bushel. Essa região aqui é importante, ok? E fechando então hoje, o milho fechando hoje então no mês, fechando o mês do milho. Vamos olhar o milho então para nós encerrar aí então o vídeo de hoje. O milho então no mercado americano, tá? Fechando aí com uma alta de 2,91 no mês. O milho atingiu uma faixa muito importante mês passado, aqui na faixa em azul que eu tinha tracejado anteriormente. Ele chegou, entrou muita força de compra nessa região, fez essa sombra aqui que mostrou que tem força, que tem pessoas comprando nessa região. Nessa semana não conseguiu superar nesse mês, quer dizer, não conseguiu superar a máxima desse mês, mas fechou com candle verde, né? E se nós superar a máxima dessa semana, o milho pode voltar nessa região aqui do 5 bushel, que seria o alvo do milho aí, caso for superado essa região aí, que é esse inside bar que foi formado aqui, que é esse candle dentro do candle maior. Isso aí poderíamos jogar o preço para, caso
mês que vem superasse essa barra, nós poderíamos buscar a região aí desse alvo mensal aqui, até um alvo até maior do que esse topo aqui. Nós podíamos chegar para os próximos meses aí a um valor aí de 1 para 1 em 5 bushel, que seria essa região, e poderiam chegar no 2 para 1, aqui essa região de 1,68 a 2 para 1, chegar a 5,50 bushel aí, buscando essa região nos próximos meses. Mas tem que ser acionado mês que vem esse candle de fundo aqui. Lembrando, estamos contra a tendência, né, pessoal? No milho também, mas podendo aqui esse alvo desse 1, 2, 3 na região de fundo aqui que está se formando, a gente chegar então com um alvo aqui nessa região de 5,34 a 5,55 bushel. Gráfico semanal do trigo, nós estamos terminando do milho, então nós estamos terminando com o milho então a semana com uma pequena alta de 0,6%, tá? Teve 2 semanas forte de alta, está lateral, tentou perder a semana passada, entrou comprador defendendo essa região, então a gente está aí com viés aí de últimas semanas um pouco mais altista no trigo, depois de romper a CLTB, no trigo não, no milho, né? No dia o milho hoje então teve uma barra mais forte hoje, né? Uma barra aí de 3,5% de alta, mostrando força nessa região aqui, né? E então mostra aí que o milho mostrou força hoje, mas tem essa resistência primeira aqui nos 4,45 bushel para ser superada na próxima semana, né, para nós poder fazer então esse movimento para buscar primeiramente essa faixa aqui dos 5 bushel, tá? Esse movimento aconteceu também no Brasil. Eu acho que, deixa eu rapidamente aqui botar no gráfico do milho no Brasil, porque eu acho que eu estava vendo hoje que no Brasil também aconteceu esse movimento. Vamos colocar aqui o gráfico perpétuo milho. É muito parecido o movimento lá fora com aqui, né? O milho está fechando então o gráfico futuro com R$60 o saco. Vamos ver o contrato para que vence em maio agora do milho. Isso aqui é soja. Vamos ver milho aqui. O CCMK 24 fechando a R$60 com 30, né? Um pouquinho de dúvida também, mas já formando um fundinho aqui, quem sabe podemos ver o milho buscar valores aí que nós tínhamos desenhado aqui no gráfico futuro, quem sabe buscar essa região de novo aqui dos R$63 nas próximas semanas. No gráfico futuro então do milho, o soja aqui no Brasil ele fecha muito parecido com lá fora, então a gente vê que o gráfico do soja semanal aqui fechando uma pequena queda de 0,15%, também 2 dias, nas últimas semanas aqui. Não podemos perder essa região aqui dos $26 aqui, que poderia trazer o preço de volta para $24. Ok, pessoal? Então soja aí, milho e trigo, falado, conversado. Espero que vocês tenham cada vez mais entendido mais análise técnica, análise gráfica. A gente deixa bem ciente que é uma abordagem, uma análise minha, né, desse movimento no mercado. Nem todos, para quem não sabe, não entende, nem todos os setups eles são 100% assertivos, né? Ou vão certinho nos seus alvos, tá? A maioria deles aí trabalha com 60% a 70% de acerto, tá? Então é um prognóstico, é um desenho, é um movimento que a gente projeta, tá? Através da leitura, né, do gráfico, da leitura dos candles, das médias, né, e os canais que a gente vê se formando. Então eu vejo, resumindo, né, trigo num forte suporte, formando já um 1, 2, 3 de compra, após chegar aos 5 bushel,
que é um preço histórico dele, talvez tendo um repique nos próximos meses, mas ainda em tendência de baixa. Até nós não tivermos um pivô de alta, não reverte tendência. Então, por enquanto, nem trigo, nem milho, nem soja tem a sua reversão de tendência. Então, todos em tendência de baixa. Tá? Soja um pouquinho mais feio, fechou um pouco mais feio essa semana, mas o candle do dia hoje mostrou ainda que há compra dura ali nessa região defendendo. Então, muito importante o soja não perder a região de 11,77 bushel. O que poderia ser o quê? Seria o quê? Perder os 12 bushel, repica até os 12 e volta a cair, porque quem não vendeu ali, a questão da mentalidade das pessoas, eu não vendi nos 12, chegou nos 12, vai cair de novo, eu vou vender agora, né? Não vou perder essa oportunidade. Isso que é mentalidade, né? Tu não deixou de vender, quando volta para o teu preço de novo, você vende. Por isso que entra a pressão vendedora quando perde esses fundos. Então, ficar atento então se o soja consegue segurar o preço nessa região aí, e vou buscar os 12,50 bushel, o qual eu estou mais esperançoso que chegue, né? Mas eu vejo o gráfico, a cada candle, a cada semana vai mostrando para onde o caminho, né? O alvo que eu projetei ali para o soja nas próximas semanas, apesar de estar no zigue-zague descendente, na tendência de baixa, era voltar naqueles fundos anteriores ali dos 12,50 bushel. Ali poderia entrar muita força vendedora do soja. Tá? Mas não fechou bonito o soja essa semana. Mais uma vez um candle doji, um candle de dúvida. E o milho também tendência de baixa, mostrando um pouco, também 2 semanas aí também de lateralidade, também formando dojis, candle de dúvida. Mas estamos numa perna de repique também, estamos aí um pequeno repique no milho, quem sabe buscando aí a região dos R$63 no Brasil. Mas lembrando, todas as commodities que nós falamos aqui, as 3, estão em tendência de baixa. Então há uma força ainda vendedora e nós temos que ficar muito atento a esse mercado nas próximas semanas e meses. Eu estarei aqui para tentar contribuir com vocês e tentar que vocês tomem as decisões aí conforme o que a gente conversa, conforme esses movimentos, para fazer aí então as suas compras ou as suas vendas nesses commodities e também nos ativos que nós abordamos aqui no canal. Era isso, pessoal. Um forte abraço a todos, uma feliz Páscoa para todo mundo, um ótimo feriadão para todo mundo e conversamos aí nos próximos vídeos aí que iremos abordar aí sobre demais commodities e ativos que já abordamos no canal e novos também que ainda não abordamos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.